Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação, entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje temos conosco Carol Pfeiffer, CEO da Atom, a maior empresa de traders da América Latina, investidora Shark Tank Brasil e influenciadora reconhecida na área de economia e negócios. Carol também desempenha um papel significativo na arte contemporânea e na educação profissionalizante no Brasil. Vamos explorar sua história inspiradora e também suas conquistas. Carol, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, uma pessoa que é uma pessoa muito querida, muito reconhecida e que vem fazendo a transformação no mercado brasileiro. Eu queria dizer que eu estou muito grata de ter você aqui, viu? Bom, você sabe que um convite seu é uma convocação, então eu não deixaria de participar. E parabéns pelo programa maravilhoso e pelo tempo que você está dedicando aqui a levar conteúdo para outras pessoas. Obrigada. Conteúdo com pessoas que fazem a diferença. Então é isso que vocês encontram no LPA e Você, pessoas que estão transformando o mundo, que estão fazendo a diferença. Então essa história com certeza vai te tocar, porque a Carol, aonde ela entra, ela faz a diferença. Carol, vamos lá. Eu quero que você conte um pouco para quem está ouvindo aqui, quem está participando com a gente. Você que é CEO da Atom, que é uma empresa de capital aberta na Bolsa de Valores, a maior empresa de traders, né? Conta a sua história, porque eu sei que eu conheço a história, né? Veio lá da moda, ia para a moda e fez uma transformação. Mas tem a Carol, tem toda a sua trajetória. Não foi tão fácil chegar onde você chegou. Bom, vamos lá, né? Vou resumir aqui, porque fazem 18 anos, né? Então eu conheci o mercado financeiro no meu primeiro ano de faculdade. Então eu ia fazer realmente faculdade de moda e decidi fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não é a falência, né? Porque eu via todo mundo apanhando para empreender até hoje, né? Então, ou seja, ninguém entendia nada de empreendedorismo, ninguém entendia nada ainda de gestão e tudo mais, e daí eu via que era muito mais desafiador. E daí eu fui fazer ADM primeiro. Só que no meu primeiro ano de faculdade, eu conheci a Bolsa de Valores, graças ao meu irmão também, meu irmão Joaquim, né, ele também foi fazer ADM, e o professor dele de economia apresentou para ele Bolsa de Valores. E eu olhei para aquele monte de gráfico, aquele sobe e desce, e falei assim, nossa, mas o que tem a ver comigo, né? Eu vou fazer moda, né? Tipo, não tem nada a ver com o mercado. Só que daí ele falou, não, eu acho que você deveria aprender, etc. E eu vi que basicamente era comprar barato e vender caro. E assim, todo mundo faz isso, né? Já fez isso na vida? Comprar uma coisa e vender, tipo, é exatamente isso. Você tenta comprar mais barato e vender mais caro. E foi exatamente o que eu foquei. Mas eu entendi, Lili, que no começo não era só sobre mercado, era o fato de que as pessoas não entendiam sobre aquele assunto. E eu me vi muito essa pessoa de tentar traduzir. Então, assim, isso desde do colégio, também na faculdade, os meus amigos estudavam comigo, então eu percebia que eu era uma pessoa que naturalmente tentava traduzir alguma coisa para as pessoas. Por que você está complicando aqui? Então, ou seja, eu comecei a entender que eu poderia ser uma educadora, ainda sem saber que eu ia ser uma educadora. E daí eu comecei a palestrar e etc. A gente não tinha muito dinheiro, não tinha cliente, então a gente precisava fazer o que a gente faz hoje, por exemplo, no digital, o famoso marketing de conteúdo, a gente já fazia lá atrás. Então eu pegava, fazia palestra, distribuía cadastro, se as pessoas entendessem sobre Bolsa de Valores, elas iam investir comigo. Então o que eu fazia era ensinar as pessoas da importância disso. E de lá para cá são 18 anos, a gente errou, acertou muito e etc. Mas assim, foi montando a gente autônomo, depois montou gestora, até que veio, né, a possibilidade de comprar uma empresa de capital aberto, montou a Atom, que é hoje. Hoje a Atom resolve 2 problemas que eu tinha lá atrás. Um, que era não conhecer o mercado, e né, hoje você não tinha muito acesso a uma coisa muito didática. E 2, você não ter recursos para isso. E daí a gente montou uma mesa de traders. Hoje a Atom permite que as pessoas operem o nosso dinheiro sem risco para elas, né? Então a gente focou nisso. Mas a minha grande paixão ao longo desses 18 anos foi o educacional. Mas o educacional voltado para você ganhar dinheiro de verdade. Porque o dinheiro não é pecado, o dinheiro não está errado, né? A gente tem medo de falar sobre dinheiro. E daí não, eu bati muito na tecla de que, poxa, é legal você estudar, para você ter conhecimento sobre diversas áreas, mas principalmente para que você tenha uma realização profissional, para que você ganhe dinheiro com coisas que você gosta de fazer e que você consiga crescer. Afinal, você não veio nessa vida passeio, né? Você veio para viver bem, você veio para comer bem, para ir bons restaurantes, para fazer boas viagens, então é o que eu mais acredito.
Olha que interessante, como ela traz leveza quando ela fala do dinheiro. E é isso, a gente tem que encarar ele como uma oportunidade para viver momentos bons, né? Então, acho que essa mudança de mentalidade nas pessoas tem que entender que o dinheiro ele acaba trazendo, sim, a felicidade. E claro que ele é muito bem trabalhado, muito bem recebido, muito bem buscado, porque eu acho que é isso que você ensina nos seus treinamentos, né? De como conseguir essa liberdade financeira. Mas para chegar nessa liberdade financeira, que você também tem hoje, você deve ter encontrado alguns desafios no meio do caminho. Teve algum assim que você pode compartilhar que, poxa, foi super difícil, mas que pode pegar e inspirar um jovem ou alguém a falar, não, eu não posso desistir. Que olha, até a Carol Pfeiffer já passou uma situação complicada. Acho que tem 2 pontos, né? Assim, o primeiro deles é que a gente, como não tem o hábito de falar sobre dinheiro, né? Então, você acaba se distanciando disso. E muitas vezes tem essas crenças, né? Poxa, se alguém está ganhando dinheiro, está fazendo alguma coisa errada, ou, né, tipo, não é fácil de ganhar dinheiro. E até quando me perguntam assim, você já passou perrengue? Eu falei, você é brasileiro? Né? Porque todo brasileiro já passou muito perrengue para empreender e para ganhar dinheiro. E pelo fato também da gente ter essa cultura de não falar sobre dinheiro. Se você pegar a sua melhor amiga e perguntar para ela quanto ela ganha, ela vai se sentir ofendida, ela não quer falar sobre isso. E ainda mais se você ganhar mais do que ela vai, de uma certa forma, né, achar que você está querendo, sei lá, aparecer, coisa do tipo. Então, a gente não fala sobre o assunto. Eu tive a felicidade de ter dentro de casa pais que eles casaram muito cedo, então eles começaram a empreender muito cedo. Então, eles não tinham muita grana, a minha mãe começou a fazer roupa para minha irmã, meu pai tinha sítio, hoje tem fazenda, eles cresceram junto com a gente. Então, eu cresci também vendo eles ralando para conquistar as coisas. Mas, óbvio, né, a gente não tinha o que, sei lá, uma classe média, tipo, as pessoas, tipo, o tênis da moda, o tênis da mochila da moda, eu lembro até dos meus pais falando isso, você vai estudar numa escola boa, mas você não vai ter as coisas, tipo, da modinha, né, naquele momento. Então, eu via muito eles ralando. E quando eu comecei na faculdade, eu me vi nessa situação também. Poxa, eu vou para um mercado que todo mundo está falando que vai dar errado, que todo mundo fala que é difícil e tudo mais, e eu vou me dedicar a isso no lugar de ir para uma carreira tradicional ou ir para o meu plano inicial, que era moda e etc. Então, além de, eu acho que o principal perrengue que a gente passa ao empreender no Brasil é até do apoio das pessoas ao seu redor. Sim. Que é sempre, tipo, falando, não, vai dar errado. Não, você está doido, por que você vai fazer isso? E eu vi isso em várias situações, não só empreendendo, mas também na minha vida até, tipo, de atleta, assim. Tipo, putz, você vai fazer maratona, por que você está louca? Por que você vai fazer uma maratona? Ou por que você vai fazer tal curso? Não sei o quê. É curioso, né, como as pessoas, elas acabam, né, tipo, jogando você para um lado da zona de conforto, de não faz isso. Acham que você não está preparada, né? Que você não está preparado. Então, acho que o primeiro desafio para qualquer pessoa é esse. Vocês vão escutar isso, então eu já vou deixar muito claro aqui. Todo mundo que se propor a ganhar dinheiro, a empreender ou a investir, principalmente na Bolsa de Valores, vai escutar. Você não tem nada a ver com isso, isso não é para você, você vai perder dinheiro, isso é para quem tem muito dinheiro, então as pessoas não vão te incentivar. A minha sugestão é você, de fato, ter conhecimento para que você possa fazer e, principalmente, você fazer por você. Então, não se preocupa num primeiro momento de escutar as pessoas, né? Porque também, contra números, não há argumentos. Se deu certo, né, todo mundo vai achar o máximo, que é o que acontece hoje, né? Todo mundo me pede dicas, não sei o quê. Inclusive, muitas pessoas que lá atrás estudaram comigo falando, você está louca, o que você vai fazer na Bolsa de Valores, blá, blá, blá. Enfim, então acho que primeiro é esse grande desafio. E o segundo é essa gestão, porque a gente tem... Como a gente tem muitas crenças, a gente tem um pouco da autossabotagem em alguns momentos. Você começa a ganhar dinheiro e daí, de alguma forma, você acaba fazendo alguma coisa no meio do caminho, ou tomando decisões erradas, ou muitas vezes aquela famosa assim, eu tenho gordura para queimar. O que significa isso? Você dá uma tacada, você ganha dinheiro. Aí você fala assim, não, agora eu posso arriscar mais. Empreendedor faz muito isso, trader faz muito isso, investidor faz muito isso. Então você ganhou lá, tipo, putz, você não estava esperando ganhar esses 10 mil reais. Aí você pega e coloca totalmente esse dinheiro em risco. Então, isso acaba também sendo uma autossabotagem, porque você está tomando um risco desnecessário. Então, você tem que pensar, poxa, eu estou construindo patrimônio, então eu estou tendo que ir para frente, não para trás. Então, acho que todo mundo passa por essas situações, e daí é legal de dizer isso, né? Tipo, eu não sou nenhum ET, não estudei em Harvard, então, ou seja, eu sou igual a todo mundo. E eu só tive a curiosidade de conhecer
E eu acho que o mais importante é se permita. Se permita. Se permita. Ah, mas e se der errado? Se permita. Você se permitiu aprender algo novo. E se der muito certo? E se você ganhar muito dinheiro? E se você entender que isso é para você? E se você entender que você merece? Então, ou seja, só se permita. E não fique escutando muito ali ao redor também, porque muitas vezes atrapalha. Perfeito. Olha quantos insights valiosos a Carol trouxe aqui pra gente. E quando eu olho esse cenário de sabotar, né, de as pessoas dizerem que você não está preparado, eu, por exemplo, tive algumas situações. Você sabe que eu trabalhei por mais de 15 anos numa multinacional de tecnologia, fiz um MBA em gestão empresarial pública e privada pelo Marinho e pelo Exército. Ou seja, parte da minha bolsa foi ali por um cenário que eu não tinha nenhuma conexão. Mas surgiu uma oportunidade, eu passei na prova, fiz a entrevista, e eu lembro quando eu levei para o meu gestor, ele falou, você não está preparada para fazer um MBA? Eu falei, como não? Eu ganhei uma bolsa, eu tenho uma oportunidade, fui super selecionada, eu não vou? Claro que eu vou. E ali eu fui, eu já tinha sido formada, inclusive, em sistemas de informação. Fato é que o único 10 da turma saiu, foi do meu grupo, e a gente apresentou um artigo científico na USP depois, num congresso internacional. E aí você fala, poxa, se eu tivesse me limitado a achar que eu não estou preparada, será que eu não estava preparada para fazer isso acontecer? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas ao nosso redor, elas podem achar que você realmente não está preparado, como a Carol trouxe aqui. Mas cabe a você entender o quanto você vai se dedicar a fazer isso acontecer. Porque é a gente que transforma. A minha carreira, por exemplo, a cada 2 anos eu já tinha um desenho de para onde eu ia. 1 ano e meio eu já tinha um próximo passo. Por isso que eu passei por 9 posições numa corporação. Ou seja, por várias áreas, passando por hardware, serviços, software, diversos segmentos ali eu passei. E depois vim para o mercado empreendedor empresarial. Hoje, atuando diretamente, tenho 2 empresas e investindo em várias, que a gente vai falar um pouco sobre isso, no ecossistema de startup. Então, realmente focar nisso, focar em você, no que você é capaz, é super importante. Mas, Carol, eu queria que você comentasse um pouquinho, já pra gente, já deixasse uma deixa aqui sobre o Shark, porque depois no próximo bloco a gente vai falar mais sobre isso. Mas por que o Shark? Como é que você busca os negócios no Shark? Como é que estão sendo as experiências no Shark Tank? Porque a Carol é uma tubarão e aquela que bota para quebrar ali, eu fico acompanhando e é impressionante. E outra, tubarão de recorrência, ela não fica pouco tempo não, tá? Várias temporadas ali no Shark Tank. Conta o porquê que depois eu vou perguntar mais. Bom, eu tô há 5 anos, né? Essa é a minha 5ª temporada no Shark que a gente gravou. E para mim foi um dos meus maiores desafios da vida, porque é um reality. Assim, às vezes as pessoas acham que, não, já é combinado, você recebe o pitch antes, etc. Não. Então a pessoa entra por aquela porta, eu vou conhecer ela naquele momento. Eu até brinco que se tivesse outro nome para o programa seria Casamento às Cegas. Porque você vai casar com uma pessoa que você nunca viu na vida e eu tenho que tentar entender se aquela pessoa, não só o negócio dela combina comigo, mas se ela combina comigo. Então, né, se no dia a dia a gente vai dar match. Então imagina, a gente tem pouco tempo para entender se aquelas pessoas, elas realmente estão ali dentro dos valores, dentro das crenças que você também tem. Então eu faço perguntas ali, não só com o objetivo de saber sobre o negócio, ou saber se é um bom investimento, mas também de conhecer um pouco mais da pessoa. No sentido, conhecer a história dela, mas principalmente, Li, de conhecer se ela tem humildade suficiente para ter um sócio. Humildade suficiente para ter um sócio. Olha só, gente, a gente vai para o próximo bloco, mas na volta a Carol vai falar mais sobre isso, porque ela entende investimento em startup e é um tema que eu adoro. Vocês têm acompanhado por aqui, então a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_.
Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @granfinalatelier-sucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos aqui nessa conversa que está incrível. E a Carol estava explicando para a gente sobre os desafios do Shark Tank. E eu concordo com ela, porque é um desafio às cegas. Nós investimos de uma outra forma, por exemplo, juntas na Bossa Invest, num fundo de investimento startup, e lá a gente recebe todos os decks, as informações, o cenário financeiro da startup, de uma forma mais segura para fazer o investimento. E com certeza, na hora que ela vai para o Shark, o risco é muito maior. E como é que é isso, Carol? Como é que você se sente nesse momento? Bom, ali no programa, né, a gente precisa avaliar o negócio, os números, etc., mas principalmente as pessoas. E daí você faz perguntas, até para você ver se as pessoas estão preparadas para terem sócios, que é um ponto-chave, porque o programa ali é um smart money. Então, ou seja, não é para você só captar o dinheiro. Então, hoje, dentro, por exemplo, da Bossa, a gente tem as mentorias, etc., dentro do Pool Ladies, mas, por exemplo, a gente não tem que estar ativamente ali, né? Então, são vários investidores, etc. É um investimento muito mais passivo. Dentro do programa, não. A gente está procurando o contato do Shark, o dia a dia do Shark, o know-how do Shark. Então, as pessoas, elas querem, de fato, terem pessoas participando do dia a dia. E, para isso, você precisa da match mesmo. Ou seja, você precisa gostar da pessoa, você precisa se identificar com aquilo. Então, a gente muitas vezes faz perguntas e é uma linha tênue entre você responder com propriedade e você responder com arrogância, você mostrar já que você não está preparado para ter uma pessoa dentro do seu dia a dia. Então, é isso que eu olho ali. Mas o programa é divertidíssimo, ele é diferente, muitas vezes as pessoas também acreditam como startup, é muito mais PMEs, pequenas e médias empresas, do que startups. Então, é um perfil também diferente do que a gente vive, por exemplo, dentro da Bossa. E, para mim, foi um desafio pós-Shark, porque, afinal, eu entendi que é o seguinte, peraí,
Se eu vou ter um monte de empresa, essas empresas precisam de contadoras, precisam de tributárias, precisam de marketing. Então, vou montar um CC. E montei, né? Um CC é um centro de serviço compartilhado, onde a gente consegue reduzir o custo dessas empresas para isso. E agora, montei um prédio, né? São 3 andares, 2.000 metros quadrados, com um estúdio, com um espaço para treinamento, com sala de reunião, com coworking, para colocar todas as minhas investidas no mesmo circuito, principalmente aqui em São Paulo, porque assim, o Brasil ele é maravilhoso, eu tenho investidas no Brasil todo, mas a gente sabe que muitos negócios passam por São Paulo, então eles terem esse hábito de passar por aqui, de acelerar, de realmente respirar negócios no dia a dia deles. Aliás, falando nesse espaço, é um espaço lindo, eu tive a oportunidade de conhecer a Dinastia e com certeza as startups que estiverem lá sendo aceleradas vão estar tendo muito sucesso. E também você tem um trabalho muito próximo com as startups. Eu, por exemplo, tenho a oportunidade de acompanhar, porque eu estou no grupo das investidas do Shark, também porque a gente tem algumas investidas do Ladies que estão lá. E você faz um trabalho muito próximo, você oferece mentoria, você traz convidados, você está toda hora conectando os seus os investidos através das suas palestras, dos seus eventos. Isso é muito importante. Esse smart money entregue faz toda a diferença para as startups. E eu gosto muito de estar participando das startups que eu invisto também, oferecendo mentorias, claro que não no volume como você faz, mas isso faz a diferença. E eu acho que esse reconhecimento que você recebe deles também é muito importante, né? Eu vejo essa movimentação ali no grupo e eu fico muito contente, porque você está transformando ali realmente os investidores e levando eles para um próximo nível. Você acha que todo investidor tinha que agir dessa forma? Eu acho que tem perfis de investimento, né? Então, quando você quer, de fato, entrar no smart money, significa isso. Então, não é só o money, é a parte do smart mesmo. Então, ou seja, como que eu vou participar, como que eu vou ajudar aquele empreendedor, aquela empreendedora. E daí, inclusive, a negociação no Shark é diferente. Muitas vezes as pessoas que estão assistindo, elas não entendem por que a gente pede um percentual alto. Sim. Por dois motivos, porque a gente vai se dedicar muito àquele projeto. Então, ou seja, eu estou quase sendo uma co-founder, né, com você. Então, ou seja, eu estou fundando junto com você de novo a empresa, muitas vezes pivotando a empresa inteira, remontando, porque aquele empreendedor, aquela empreendedora valem a pena. Né? Eles têm um sonho, eles têm garra e etc. Então, não é tão simples quanto um investimento como um fundo de investimento. Então, você pode ser um investidor, por exemplo, de um fundo de investimento ou de um pool de investimento, e daí você tem um perfil mais passivo. Isso não está errado, porque um fundo, por exemplo, tem um gestor. O gestor vai avaliar se é um bom negócio ou não. E você pode colocar seu dinheiro para trabalhar e está tudo certo. Todo mundo deveria, inclusive, colocar o dinheiro para trabalhar. Então, acho que tem 2 perfis diferentes. E esse perfil de se dedicar, eu acho que tem que também ser muito justo, muito sincero com você mesmo, se, você tem tempo para fazer isso, para você não gerar uma expectativa. Então, muitas vezes as pessoas, elas geram uma expectativa no outro de que, olha, putz, Li, olha, eu quero 40% do seu negócio, você pode contar comigo, você vai falar comigo toda semana, você vai ter meu WhatsApp, e daí pronto, a minha rotina não permite. Eu não consigo ter agenda para você e tudo mais. Então, ou seja, não vai decolar, vai gerar uma frustração para todo mundo e os negócios não vão acelerar. Então, primeiro, óbvio, né? Eu sou uma só, então, por isso, eu montei um time, eu tenho pessoas maravilhosas, eu tenho um conselho consultivo, então eu não sei de todas as coisas, então eu tenho hoje quase 20 conselheiros, cada uma das empresas tem de 2 a 3 conselheiros alocados, que ficam 1 ano com aquela empresa, mas todos os conselheiros têm acesso a todas as investidas, as mentorias são todo sábado, que você já participou, que eu trago convidados para falarem em assuntos específicos, e sabe, eu acho que assim, o mais importante de tudo que eu fiz até hoje, foi ter criado um grupo no WhatsApp com todos eles. Sim. Porque eles se mentoram. Você vê ali, tipo, por exemplo, alguém vai, sei lá, na feira da BF. Vamos todo mundo, tipo, pensar em franquia aqui. Aí tem 10 que vão. Eles já se organizam, eles fazem evento junto, eles têm redução de custo. Qual plataforma você está usando? Essa plataforma compensa ou não? Então, ou seja, na verdade, hoje o grupo tem, acho que uns 156 pessoas. São 156 mentores, não sou eu de mentora. Então, eu acho que é muito legal a força do grupo. Inclusive, recomendo fortemente, todo mundo que está em casa, você pode fazer isso dentro do seu grupo de amigos. Você pode fazer isso dentro da sua comunidade, dentro da sua empresa. Junta pessoas que estão vibrando na mesma frequência que você. Faz com elas um grupo, começa a ter uma agenda, mas essa agenda precisa ser respeitada. Então, ou seja, é sábado, é 10 horas, é 10 horas.
não é 11, muda, não sei o quê, começa a virar carnaval, ninguém faz. Então coloca na agenda, tem uma rotina, traz, agrega e pensa no outro. Poxa, legal, eu aprendi isso, vou compartilhar com ali. Então, acho que isso é muito legal. E eu sempre tive muito isso. Todas as vezes que eu encontrava alguma coisa boa, é bom pra mim, é bom pra todo mundo que eu tô ao meu redor. É bom pros meus amigos, é bom pra minha empresa, é bom pra minha família. Então, eu sempre tive muito isso. E eu trouxe essa linha também, essa ótica pra dentro da dinastia. Isso é uma coisa muito legal e que eu acho que eu compartilho um pouco com você, porque não tem a Carol pessoal e a Carol profissional, é a Carol. Ela traz para a família, ela traz para os amigos, ela está viajando, ela está pensando em alguém. Eu vejo ela também levando muitos pais para viajar. Eu adoro fazer isso. Tive a oportunidade de levar os meus pais pela primeira vez para fora do país recentemente. A gente foi para a Itália e a gente estava comemorando 1 ano de que ele tinha entrado numa sala de cirurgia para retirar um câncer de intestino. Então, e assim, eu nem sabia que era aquela data da cirurgia que ele tinha feito. No dia que eu estava na sala VIP, aguardando para a gente ir para o voo, eu filmei um vídeo e falei, o que você está achando? Ele falou, hoje completa 1 ano que eu estava entrando numa sala de cirurgia. Aquilo me deixou tão emocionada, porque eu não imaginava que era aquele dia quando eu comprei a passagem. Sim. Porque passou o tempo e eu nem lembrava. E foi uma coisa que eu falo, que Deus vai criando caminhos, né? E Ele cria caminhos se a gente permite isso acontecer. Sim. E você é muito isso, muito de amigos, muito de dar um jeito de encaixar a agenda e estar em todos os lugares. Claro que tem sempre dá, né? Tipo, ela não foi no meu casamento. Ai, meu Deus. Poxa, eu sabia que ela ia falar isso aqui. Eu já estava esperando aqui, acompanhando isso. Mas eu nunca vou esquecer, mas eu não vou casar de novo, eu acho. Então, mas calma que mas você pode comemorar, as bodas eu vou. Nas bodas eu vou. Eu vou na bodas, no aniversário do filho, filha, isso, de todo mundo. Agora ela já tem. Não, e ela tá cumprindo, gente. Tanto que ela tá aqui, a gente tá trocando essa ideia, esse papo super gostoso. Brincadeiras à parte, porque quando é amigo a gente faz brincadeira mesmo. Não, e tem que cobrar mesmo, acho que essa presença. E isso é um ponto, assim, eu sempre faço questão, né? E quando eu consigo realmente colocar isso na agenda, eu fico muito feliz, porque eu sei também que é isso que faz com que a vida seja leve, né? Sim. Então, tipo, poxa, o que é prioridade? Então, no teu caso, eu tinha um compromisso familiar, então, ou seja, nunca trocaria, por exemplo, um compromisso profissional por causa de um compromisso pessoal. Sim, e não era perto também, tinha uma distância ali que... essa logística não facilitou a minha vida, mas eu acho que esse é um ponto bem legal, eu faço questão de colocar na agenda e essa é uma coisa que eu recomendo fortemente todo mundo fazer. Tem uma agenda, e olha, a minha agenda é compartilhada com o time inteiro. Eu estou nesse momento aqui dentro do estúdio, todo mundo que trabalha comigo, que é importante, sabe. Então, ou seja, isso faz com que eu não seja interrompida. Isso é essencial para você dar certo no mundo dos negócios, na sua vida pessoal. Quando você é muito interrompido, primeiro, que o tempo todo você muda o que você está pensando. E segundo, que se você for somar a quantidade de vezes que você é interrompido, é minutos, é horas, é dias, é anos que você perdeu. Então, ou seja, essa gestão do tempo, essa gestão da agenda, ela é essencial para que você consiga, sim, aproveitar melhor e estar com as pessoas que você ama e fazer o que a gente veio fazer, que é viver, é se divertir, é ser feliz. Perfeito. Olha que coisa bacana aqui, ó. Gestão do tempo, a disciplina, cuidar da sua agenda. Eu gosto muito disso também. Gosto de tentar me organizar ao máximo ali para encaixar o máximo de coisas que eu consigo e sempre trazendo a família comigo quando é possível, claro. Mas eu queria que você contasse também sobre o Prêmio IBEST. Carol foi premiada pelo IBEST como influenciadora na área de economia e negócios. Como é que esse prêmio vem te ajudando, vem transformando vidas? Conta pra gente um pouquinho sobre o Prêmio IBEST. Eu acho tão engraçado que quando eu fui indicada para o prêmio e também o Shark ganhou o prêmio, foi muito legal. Então, como Shark, né, ir representando e recentemente ganhei mais 2 prêmios de influência digital, um aqui de São Paulo e também no Rio de Janeiro, embaixadora da influência digital. Uma coisa que eu nunca imaginei na vida, né? Porque empresária, você, eu lembro desse prêmio. Eu falei, gente, tipo, um prêmio JK maravilhoso. E daí, assim, quando eu fui convidada para receber o prêmio, foi no Copacabana Palace, comemorando inclusive 100 anos de Copacabana, tipo, muito bacana até o evento. Eu fiquei surpresa porque não estava no meu radar, né? O que é influência digital? Né? Pra gente que está acostumado a montar negócios, etc., você não se imagina nessa postura da influência. E daí eu lembro que eu comecei a pensar, e eu falei isso também no meu discurso, que todo mundo tem uma influência.
Então, primeiro de tudo, né, o que é a influência? A influência não é o número de seguidores, eu acho que é muito legal de falar isso. Então, é quanto você é relevante. Então, poxa, quando você está falando de economia e negócios, não é a quantidade de seguidores que eu tenho numa rede social que escolhe se isso realmente faz sentido ou não, mas quanto as pessoas estão sendo impactadas por causa daquele conteúdo. E eu fico, assim, lisonjeada com esse reconhecimento, porque todos os dias eu penso, o que eu vou colocar nas minhas redes? O que as pessoas vão aprender? E eu brigo com o meu time, né? E eu adoro o livro do Simon Sinek, que fala, comece pelo porquê. Por quê? Por que você faz o que você faz? Por que você acorda todos os dias e você tem uma rede social, não sei o quê? E ter uma rede social bombada dá trabalho pra caramba, assim, não é fácil. Então, por que você faz isso? Eu recebo depoimentos de todos os dias de pessoas que saíram da depressão porque elas entenderam que a vida delas vale mais, que elas podem ganhar dinheiro sim, que elas têm capacidade. Eu recebo depoimentos até de pessoas que emagreceram e daí eu falo assim, gente, mas eu não falo nem de dieta, não falo nem de treino. As pessoas falam, poxa, mas você fala sobre saúde, você pratica exercícios, você às vezes fala sobre alimentação, então as pessoas acabam se inspirando naquilo. Então é muito legal quando você acaba vendo que você está, assim, passando uma mensagem do bem. Você está passando um conteúdo que está ajudando outras pessoas. E eu vou reforçar aqui, não importa a quantidade de seguidores que vocês têm na rede, você é influência em todos os seus lugares. Você é influência na sua casa, você é influência no seu grupo de amigos, você é influência na sua escola, você é influência nas redes. Então, use isso com sabedoria. Como diz meu pai, né? Responsabilidade é liberdade com responsabilidade. Então, você é livre para fazer o que você quiser, mas tenha responsabilidade. Tenha responsabilidade. Eu concordo, acho que é super válido tudo que você está colocando aqui e realmente não está relacionado à quantidade de seguidores. Eu, por exemplo, trago um conteúdo de startups, do ecossistema de investimento e estou todo dia ali olhando o que vai entrar no meu cronograma, o que vai ser postado, como vai ser postado, porque eu quero realmente um conteúdo que faça sentido, que transforme quem está ouvindo ali do outro lado, porque eu não quero ser só mais uma pessoa passando e não te agregando. Então, se você acompanha os meus conteúdos também nas redes sociais, você vai ver que estou sempre trazendo um insight ali, porque eu me preocupo por quem está ouvindo. Será que estou fazendo a diferença? Porque senão a gente está nessa jornada para quê, né? É verdade. Nessa transformação, a gente tem que estar transformando, a gente tem que estar fazendo a diferença, deixando um legado e deitar a cabeça no travesseiro com calma, tranquilo e falar, olha, hoje eu fiz uma entrega boa, meu dia foi bom e está tudo certo. Mas a gente já está indo para o próximo bloco, então vamos para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta para conversar mais com a Carol, porque tem muita coisa bacana ainda para ela contar para a gente. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ES Gênio da Dux Grupo, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente.
Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online. Streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Nem dá para acreditar que já passou tão rápido. E a Carol tem tanta coisa para contar para a gente. Só que agora ela vai contar uma área diferente que ela está atuando. Porque eu me surpreendi na hora que ela começou a atuar no segmento de museu, gente. Ela é presidente de um museu. Ou seja, essa mulher faz tudo. Mas ser presidente de um museu é diferente, né? Pelo menos eu acho, e me surpreendi como ela está tratando isso com maestria e está envolvida no mercado de arte. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, Carol. E também depois a gente entrasse no aspecto social, porque você também tem várias ações que você desenvolve e eu queria que você contasse e compartilhasse aqui com a gente. Bom, não estava fazendo nada da meia-noite às 6, daí resolvi assumir a presidência do museu. Brincadeiras à parte, eu sou voluntária no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba há 10 anos. E comecei a entender um pouco mais de arte, né, provocada pela Cris Delagnese, que é a fundadora do museu, que teve a coragem, né, de levar um museu para Sorocaba no sentido de provocar a cidade a ter um museu. Então foi pela iniciativa privada e que é algo que o público, né, acaba se beneficiando. Então o museu é aberto à visitação, as pessoas podem ir e visitar. Hoje são 750 obras de arte. A gente teve, durante a vida toda do museu, a Cris trouxe o Fábio Magalhães, que fez essa curadoria, que é uma das pessoas que mais entende de arte no Brasil, né, e que está em grandes instituições aqui em São Paulo, que é um fofo, né, e que sempre abraçou muito o museu, e que conseguiu trazer artistas de peso para essa coleção. São 20 anos, o museu faz 20 anos esse ano, e que tem, dentro dessas 750, não são artistas locais, né, de Sorocaba, são artistas do mundo todo. Então a gente tem artistas europeus, a gente tem espalhados realmente do mundo todo, e é muito legal de contar isso, né? Então é de levar Sorocaba para o mundo e trazer o mundo para Sorocaba, mas também de beneficiar toda a região, afinal, né, todo mundo tem a frequência do interior, né? São Paulo está 1 hora e pouquinho aí de Sorocaba para essa visitação. E o desafio foi, há 2 anos eu me tornei, agora vou para o 3º ano, patrocinadora do museu. Por quê? Até porque surgiu um papo, né, com a crise, e falou assim, gente, a gestão sempre do museu é sempre desafiadora, como qualquer instituição, né? Então, já vou falar de outras 2 que eu faço parte, mas e eu entendia que, putz, eu precisava de alguma forma ajudar a gente sair daquela situação que a gente sempre estava discutindo sobre dinheiro. Então, poxa, como que a gente pode ter outras discussões sobre educação da arte, entre outros assuntos? E daí eu peguei, me provoquei ali,
virei patrocinadora, a Cris, ela fundou, né, ela levou a Dan Galeria para o interior, então seria um conflito, ela saiu da presidência, eu acabei entrando na presidência, teve a Silvia antes, e daí eu entrei na presidência agora. E por quê? Para trazer também visibilidade para o museu, porque eu acho que assim, hoje, até voltando para a questão da influência, né? Quantidade de pessoas que eu conheço, quantidade de acesso que eu tenho, de falar sobre essa iniciativa maravilhosa que é o Max. E o Max, ele acabou ajudando muitos artistas. Os artistas acabaram ajudando muito o Max e o Max acabou ajudando muitos artistas. Então, eu estou muito feliz com isso. E no final do dia, ali, é igual qualquer empresa. É gestão, é diminuir custo, é entender como que traz receita, é entender quais são as empresas que vão participar, vão patrocinar. E é tão importante a gente falar sobre cultura, a gente falar sobre arte, a gente falar sobre educação. E eu tenho uma paixão que eu já declarei em todos os lugares, de montar uma rede de escolas de música, arte e teatro. Sou apaixonada por isso, acho que todo mundo que tem acesso a música, arte e teatro, você já tem um outro tipo de formação. Você se comunica melhor, você se inspira, você tem outro tipo de leitura, então tudo isso ele acaba. E a música, né, ela te ajuda a vibrar em outra frequência. Então tudo isso para mim sempre fez muito sentido. Então estou apaixonada pelo movimento que eu estou fazendo, óbvio, né, encaixar tudo isso na agenda que é o grande desafio. Porque daí, né, também sou fundadora do Instituto Êxito. Quando eu entrei ali, eu era a única mulher e daí a gente fundou a Câmara de Empreendedorismo Feminino. Então hoje tem grandes mulheres, inclusive você, né, que está ali ativamente fazendo o Instituto dar certo. E também agora o Instituto de Educação Financeira, porque eu fiz um desenho animado para ensinar educação financeira. E por que um desenho animado? Porque o desenho animado ele não tem objeção. Então, ou seja, ninguém vai lá na página do Shrek xingar ele. Então, ele não tem hater, né, que eles falam. É um jeito mais leve de ensinar. Que eu aprendi, inclusive, com o Carbonari. Eu fui estudar na Must para entender sobre educação e tecnologia. Pessoas aprendem de jeitos diferentes. Então, primeiro fiz um game, daí fiz um desenho animado. E agora a gente está colocando de graça em todas as escolas públicas sobre dinheiro, empreendedorismo. Então, tem duas iniciativas também que combinam isso. Então, no final do dia, eu acho que a gente tem que pensar o que nós temos de conhecimento que a gente pode compartilhar com a nossa sociedade. Eu sou apaixonada por esse país. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no potencial do brasileiro e eu tenho certeza que se a gente falar sobre dinheiro e empreendedorismo abertamente, a gente muda o nosso país. A gente vira a potência que a gente já é. A gente só precisa assumir esse lugar. Então, por isso que essas iniciativas, para mim, fazem todo sentido. Desde o museu, o Instituto do Êxito e também o Instituto de Educação Financeira. Perfeito. E esse engajamento que você tem, ele é super importante justamente para a transformação da economia do Brasil, para o mercado empreendedor. Eu gosto muito desse movimento, tanto quando logo que eu cheguei para o Instituto Êxito, tive a grata surpresa de ser convidada para assumir a vice-presidência do conselho e estar atuando, estar vendo acontecer, estar me conectando com pessoas que estão ali com a mesma energia, como você falou, de vibração, de fazer as coisas para transformar a educação brasileira e o mercado empreendedor. Eu faço parte também da ANEFAC, que é a Associação Nacional dos Executivos, já tem alguns anos, onde também é uma função ali para a gente trazer cada vez mais conteúdo. Ou seja, eu também gosto muito dessa coisa da gente estar conectada com os institutos e estar fazendo a diferença. Então, parabéns. E tem mais uma coisa, você fez também a aquisição de 51% do SEBRAC, com a promessa de abrir portas de mais cursos personalizantes. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa aquisição, como é que funcionou. Bom, é bem legal de contar isso, porque eu acho que tudo que a gente está falando, ele acaba tendo, né, ali sinergia. O SEBRAC é uma rede de escolas profissionalizantes, então, ou seja, focado no que eu mais acredito, em você aprender profissões que você consegue colocar em prática e você ganha dinheiro. Eu brinco que a Atom é a escola do dinheiro, né? Então, ou seja, não só porque a gente ensina mercado financeiro, mas porque a gente faz com que as pessoas façam as pazes com o dinheiro, com as profissões que elas realmente acreditam que elas têm habilidades ou que elas gostam de fazer. E o SEBRAC foi uma grata surpresa, a gente já vinha olhando para esse tipo de empresa que fosse modelo presencial, porque a Atom ela cresceu no modelo online, no modelo EAD, então esse foi sempre o nosso forte, e a gente queria também estar mais perto das pessoas. Então a gente, né, conseguiu ali, através do SEBRAC, encontrar essa fórmula de juntar as duas coisas. A gente está muito feliz com essa aquisição, então é via Atom, a nossa empresa de capital aberto, eu e meu irmão somos sócios, e que tinha muita sinergia com o que a gente já acreditava. E agora,
Hoje ele já está mais de 87 cidades, a meta é expandir cada vez mais a cidade, inclusive quem está acompanhando aí e gosta de educação, seja muito bem-vindo, pode vir, que a gente precisa de mais franqueados, mais pessoas para nos ajudar a representar aí, esse poder da educação profissionalizante e trazer outros temas. Então a gente está trazendo outros temas para dentro e também os nossos, né? Tanto a parte do mercado financeiro e o Shark School, que depois que eu entrei no programa, no Shark, muita gente me pediu no curso de empreendedorismo, etc. Eu licenciei a marca Shark School, então a gente veio primeiro no modelo EAD também, no modelo online, e agora a gente vai levar esse modelo para o presencial dentro das redes também, dentro do Sebrae. Então a gente está muito feliz com esse movimento de ir para o híbrido, né? Então, ou seja, ter o online, mas também ter o presencial, tá mais perto das pessoas. Mesmo porque ele é um dado, tá? Mais de 70 milhões de brasileiros, eles vivem com pouca internet. Então, infelizmente, a gente pode fazer um melhor vídeo, mas às vezes as pessoas não vão conseguir ali consumir aquele conteúdo. Então, para que a gente possa chegar a mais pessoas, a gente também precisa lembrar que a gente tem que voltar para o presencial e que a gente precisa acolher mais as pessoas. Excelente. Não, e o modelo híbrido eu acho que ele faz muito sentido. Porque a gente teve a fase da pandemia onde a gente estava muito no online e as pessoas elas gostam de estar conectadas Somos com brasileiros, pessoas. a gente tem calor, a gente tem emoção, a gente gosta de se encontrar e a gente gosta de turma. Porque a turma também, inclusive, quer dar certo na vida, dá satisfação. Então você começa a correr, você começa a fazer um exercício, você falou para alguém que você está fazendo, ou a pessoa está indo junto, você tem que dar satisfação. Então, ou seja, você vai. Você para de se sabotar. Então, quando você, por exemplo, faz um exercício em casa e ninguém está vendo, você começa a roubar no treino, você começa a não fazer direito, é a mesma coisa com o estudo. Então, você quer dar certo, você quer avançar, começa a dar satisfação, viver em grupo, isso faz grande diferença. Legal, muito bom. Carol, e eu queria que você contasse um pouquinho também sobre como é que você enxerga o papel da mulher no mercado financeiro, porque você é uma mulher referência, a gente não tem tantas mulheres no mercado financeiro, principalmente no mercado de trader, mercado de startup, poucas são investidoras, assim, comparando com a quantidade de homens, inclusive eu venho falando muito desse assunto, trazendo muito esse assunto, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e também depois desse um conselho para quem quer empreender, para quem quer investir, para esses jovens que estão aqui. E quando eu falo jovem, para empreender, jovem pode ser o jovem de 50 anos, saiu do mercado corporativo e vai começar a empreender porque ele está sendo jovem no aspecto, ou pode ser o jovem de 20 que está começando a empreender, porque já foi direto para o empreendedorismo empresarial, ao invés de ir para uma corporação. Queria que você abordasse esses dois pontos aqui para a gente. Bom, sobre as mulheres, eu acho que sim, né? Tem ainda poucas mulheres, apesar de ter muitas mulheres que não aparecem, né? Então muitas vezes as mulheres do mercado financeiro elas não gostam ali dos holofotes, elas não aparecem muito em entrevistas ou nos palcos, então isso é um ponto. E foi um dos motivos da gente inclusive montar o Pool Ladies, né? Então eu tava ali, sempre me via no comitê ali da Bossa, só eu de mulher, e eu percebia que quando uma mulher ia fazer um pitch, ela se sentia aliviada porque eu estava lá. Então, ou seja, peraí, vamos montar um comitê onde são só mulheres. E daí, claro, os homens são super bem-vindos para investir, mas a gente está focando ali em trazer mais mulheres como investidoras. E daí tem um ponto-chave dessa conversa. Eu sempre dei muita aula para mulheres também, lá atrás eu tinha o Clube da Luzinha. E daí no final, Li, algumas mulheres falavam assim, não, vou falar com meu marido, vou falar com meu namorado, vou falar com meu pai. Eu falei, mas é para você não vive de permuta, você vive de dinheiro. Então, as mulheres, elas precisam entender que elas precisam, sim, ter independência financeira, elas precisam falar sobre dinheiro. E daí vou fazer um dado aqui que eu acho que é importante, até para dar um chacoalhão. 37% de relacionamentos abusivos não terminam porque a mulher muitas vezes tem medo de lidar com dinheiro. Perceba que eu não falei que ela não sabe ganhar dinheiro. Ela tem medo de lidar com dinheiro. Muitas vezes ela que está provendo, ela que está dominando, que está, né, ganhando mais dinheiro dentro de casa, mas que está terceirizando a responsabilidade da tomada de decisão sobre o dinheiro. E daí ela acaba ficando refém daquela situação. Então é importante que sim, as mulheres façam as pazes com isso. Por quê? Porque isso também vai impactar nas próximas gerações. Se você é mãe ou pretende ser, lembre que você vai passar mais tempo com o seu filho e com a sua filha do que os pais. Eu sei que os pais estão mais participativos, gente, mas são dados, são números. Então isso significa dizer que as mensagens sobre dinheiro, sobre o empreendedorismo, sobre educação, então tudo isso está enraizado muito mais na figura da mulher. Então é importante sim que a gente se coloque nessa posição. Quando a mulher ela aprender mais sobre dinheiro, rapidamente a gente muda de novo
a vida no nosso país. A gente muda a nossa sociedade. Porque a mulher é naturalmente influenciadora. Quando ela aprende alguma coisa, ela já divulga para todas as amigas, ela já começa a falar, ela já começa a querer compartilhar com outras pessoas. Então, cada vez mais, eu acho que as mulheres, elas precisam assumir esse papel de aprender para elas e pelo bem das próximas gerações. Então, eu acho que é um papel essencial que a gente precisa assumir. E daí, sobre o conselho, eu acho que para quem está acompanhando e para quem está querendo empreender, primeiro de tudo, lembre sempre de ter conhecimento sobre aquilo. Então, antes de sair atropelando as coisas, não, eu tenho que sair fazendo. Eu acho que assim, de você estudar, de você ter um know-how para que você possa fazer uma gestão de risco. Então, também não é para você ficar estudando a vida inteira e não montar nada e ficar só enrolando, mas principalmente de você ter o mínimo de conhecimento para você saber o risco que você está correndo. Quando me perguntam qual é o melhor investimento, eu costumo dizer, aquele que você dorme à noite. Afinal, é aquele que você entendeu o risco que você está correndo. Então, vai começar a empreender? Aonde que eu estou pisando? O que eu estou fazendo? Com quem eu estou fazendo negócios? Porque também é importante, pessoal, de reforçar aqui que o teu nome, a tua credibilidade é o seu bem mais precioso. Então, valorize isso, cuidado com as relações que você faz, às vezes querendo ou na ansiedade de querer ganhar dinheiro para ontem, acaba fazendo coisas que não são tão legais ou aí tendo vínculos com pessoas que não têm tanta credibilidade. Então, para quem está começando, tenha conhecimento, encontre o que você ama, invista em autoconhecimento, porque daí você vai fazer coisas que você realmente tem prazer. Porque, qualquer negócio dá certo, qualquer negócio dá dinheiro, tá? Desde que você faça com amor, desde que você faça com paixão e que você realmente esteja disposto. Que incrível. Carol, para a gente fechar aqui o nosso programa, eu queria fazer um jogo de palavras aqui. Você pode me responder em uma outra palavra. É uma dinâmica rápida aqui. Carol saiu do grupo. Vamos lá, Carol. Investimentos. Investimento em você. Invista em você, invista em conhecimento, mas invista em você. Gostei. Liberdade financeira? Liberdade financeira significa liberdade de todas as outras. Se você tem liberdade financeira, você vai ter geográfica, você vai ter todas as outras. Então, foca nessa primeiro. Shark Tank. Vida, empreendedorismo, eu acho que é uma revolução aqui, não só no Brasil, mas no mundo. São 40 países, gente. Sou apaixonada. Educação. Educação é essencial e, 3 pilares da educação. Dentro de casa, na escola e dentro da empresa. Empresa que não educa não vai para frente. Então, se é bom para você, é bom para o seu time, é bom para o seu cliente, é bom para o mercado. Arte. Arte é vida, é inspiração, é provocação e é conhecimento no final do dia. Maratonas. Poxa, tá no radar meu treinador, Rodrigo Lobo, maravilhoso, está me provocando a fazer mais uma. Eu já fiz 3. Pode ser que eu faça mais uma, mas eu acho que tem outras maratonas, tem as maratonas da vida. Sim. Tem maratona de hackathon, tem outros tipos de maratona. Acho que maratona tem que fazer parte da vida de todo mundo, sabe por quê? Porque é um desafio. E daí quando você vence uma maratona, quando você cumpre o seu papel ali, você lembra que você é capaz de qualquer coisa. Excelente. Empreendedorismo? Empreendedorismo significa atitude. Então não é montar CNPJ, tá, gente? Vamos enaltecer o intraempreendedor e também empreendedorismo social. E família? Família significa vida, significa Deus, significa amor e eu acho que é a minha base mais sólida e é o que eu sou mais grata. Excelente, parabéns, Carol. Carol, quero te entregar uma lembrança aqui dos nossos apoiadores, a Gran Final. Faz doces maravilhosos. Que delícia! A Dux, que é para você se proteger contra germes e bactérias, você que viaja bastante. Esse é um produto que você pode passar na roupa, no corpo. E ele super protege. Eu adoro, porque eu tenho, né? Então, ou seja, adoramos. E essa aqui é a nossa caneca para quando você estiver tomando um chá, um café, lembrar do nosso programa, desse momento especial. Para fazer minhas lives. Eu sempre tô com canequinha nas lives e lembrar de você. Obrigada. Obrigada. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem, porque sem dúvida elas vão aprender muito mais com você. Bom, então K Pfeiffer, K de Carol, né? C-A Pfeiffer com 2 Fs aí nas redes sociais. Acompanhe a Atom Educacional, que é o nosso site, onde tem mais de 1000 vídeos lá de graça para você falar, para você aprender mais sobre empreendedorismo e sobre dinheiro. E vai ser um prazer continuar conversando com vocês. Então é só mandar também mensagens para a gente conseguir continuar esse papo. Excelente, pessoal. Acompanhe também o nosso programa LPA e Você, informações no nosso site www.lpaevocê.com.br, o nosso Instagram, @LPA e Você, ou também nas minhas redes sociais, como no Instagram, @Lili_Primo Albuquerque. E também conteúdo na nossa plataforma, lpa.academy.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Carol, um prazer estar com você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, acompanhando aqui o programa. Espero que você tenha sido tocado, porque eu sempre sou quando eu converso com a Carol, e a sua vida tenha sido de alguma forma transformada, seja na sua liberdade financeira, na sua família, nos seus negócios, na arte, na moda, no que for. O importante é você sair melhor do que você começou assistindo esse programa, que com certeza você saiu. Carol, obrigada, amiga. Eu que agradeço. Obrigada, maravilhosa. Obrigada, prazer enorme, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.